Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos então à primeira aula de matemática do mês de abril, né? Então, esse mês de abril nós temos umas coisinhas diferentes, eu preciso dar uns recados importantes. Esses objetivos aqui, essas habilidades, são baseadas no que o governo provavelmente vai mandar uma avaliação para ver como que está o nosso andamento dos nossos estudos, né? Então, assim, não só para mim, mas para vocês também. E aí, baseado nisso, eu vou fazer a apostila um pouco diferente. Vou subindo aqui para vocês ir olhando. Nós vamos estudar um conteúdo um pouco diferente, tá? E aí, o que que acontece? Eu fiz as atividades de uma forma um pouquinho diferente. Vocês podem olhar aqui que eu deixei esse recado. E esse recado eu falei o seguinte, que eu vou deixar a apostila de um jeito que vocês vão entregar somente a folha de atividades. Por quê? Porque daí vocês podem ficar com os exemplos, com as definições, com os conceitos, certo? Então vocês vão ter essa daqui, olha, a página 5 para vocês entregarem essa daqui e essas, no caso, são as duas últimas, tá bom? Então, é isso daqui que vocês vão ter que entregar para mim, tá? Então, por quê? Porque vai ficar mais fácil para o estudo de vocês. Então, vamos para o nosso conteúdo. O conteúdo esse mês está falando sobre a função do primeiro grau, ou ela pode ser chamada de função afim. Então, baseado nisso, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando nós estudamos lá no ensino fundamental, a gente estudava equações. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3x mais 12 igual a zero. Isso daqui é uma equação. Quando a gente vai estudar funções que é a partir desse ano, a gente tem assim, ou f de x ou y. E fica 3x mais 12 e aqui 3x mais 12, para aproveitar o mesmo exemplo. Então, o que que acontece? Agora, nós não vamos ter esse igual a zero aqui, tá bom? Vai ter um outro estilo, já vocês vão ver. E aí, então, o seguinte, ela pode aparecer dessas duas maneiras. Olha ali, foi o que eu acabei de falar. Ou ela aparece como y, ou ela aparece como x. Professora, mas o que que é a x mais b? Olha o exemplo que eu dei lá. Eu dei 3x mais 12. Dei o exemplo de 3x mais 12, ó. O A é o 3, que é chamado de coeficiente angular, e o B é o 12, que é chamado de coeficiente linear, tá bom? Mas faz diferença se for y ou f de x? Não, não faz diferença nenhuma, tá bom? Então vamos lá, olha o que está falando aqui, ó. A é o coeficiente angular de f. Olha onde eu tô lendo essa parte aqui, ó. B é o coeficiente linear, ou ponto de interseção com eixo x, que eu já vou chegar nesse ponto. X é a variável independente. Então, vou dar alguns outros exemplos para vocês, tá bom? Vou fazer um quadro branco aqui e eu quero que vocês entendam o que, que vai ser A e o que, que vai ser B. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui y, que é igual a 2x mais 4. F de x, que é igual a menos x mais 3. Aí eu tenho aqui y, que é igual a 9x menos 1. Então, vamos tentar entender quem que é A e quem que é B. A é o coeficiente angular, é o que sempre acompanha x. Então, nesse caso, o A é 2 e o B é 4. A, nesse caso, professora, não tem número aqui. Se não tem número é porque ele é o número 1. E como ele é negativo, tem que colocar negativo, tá? E o B, nesse caso, vale 3. A, nesse caso, vale 9. E o B aqui vai valer menos 1. E assim por diante. Então, só relembrando, A vai ser o número que vai estar acompanhando o X. E o B vai ser o número que vai estar sozinho. A chama coeficiente linear, perdão, coeficiente angular, e o B vai se chamar
coeficiente linear, combinado? Então, para a aula não ficar tão grande, na próxima aula, então, eu vou falar sobre a função crescente e decrescente. Até a próxima aula, então, meus amores. Beijo, até mais.